bom dia. Nós vamos iniciar a aula agora. Quem for entrando aí depois pode pegar o vídeo que eu vou postar no grupo. E espero que todos vocês tenham conseguido entrar lá no canal. Eu nunca pensei que fosse fazer um canal na minha vida, mas acabei fazendo, né? Então a gente vai aprendendo, vai se adaptando a essas questões tecnológicas que também vem para nos ajudar bastante, né? Aí você dá o seu like lá, aperta o sininho para notificações, não é assim que divulga? E se inscreve lá no canal, tá bom? Para que mais pessoas possam ser alcançadas, né? Se você quiser compartilhar o link do canal com alguém, poxa, essa aula aqui acho pertinente para mostrar para o meu familiar, meu amigo, meu colega de trabalho. Achei bem produtiva, responde algumas coisas e tal, enfim. Mas você pode ficar bem à vontade, tá, irmãos? Pode passar adiante, sem problema algum, bem? Bom, vamos orar, né? Antes de nós começarmos. E hoje eu queria pedir, de uma forma bem breve, tá? Porque o nosso tempo é curto. E hoje a aula, eu pretendo terminar ela 9 horas, em ponto. Ou 9 alguma coisa, 9:02, 5, por aí. Mas pretendo terminar nesse tempo para todo mundo poder ir para a igreja. Para eu mesmo também, hoje eu estou voltando para a igreja, para a glória de Deus. Depois desses 4 meses, eu acho, longe da igreja, só assistindo online. Então hoje eu estou retornando. E retornando ao ministério também. Então estou muito feliz por isso. Poder retornar devagar, né? E poder compartilhar da presença dos irmãos lá. E vamos nos ver, né? Quem estiver indo para o culto, vamos nos ver lá. Tá bom? Vamos fazer uma oração. Gostaria de pedir o Cristiano para começar essa oração, uma oração bem breve, para nós iniciarmos. Tá bom, meu irmão? Amém. Então vamos falar com Deus? Soberano Deus, eterno Pai, ó Deus querido Pai amado, te damos graça por nessa manhã estarmos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença. Ó Senhor, que o Santo Espírito, Senhor, flua entre nós. Toma, Deus querido Pai amado, essa aula em Tuas mãos. Ilumina, Deus querido Pai amado, com o Teu Espírito Santo, viés, para que Ele venha trazer a nós, Senhor, a revelação, Pai, da Tua palavra e nos ensinar. Ó Deus, entregamos em Tuas mãos a vida de cada irmão que aqui se encontra, Pai, e aqueles que ainda vão entrar, Senhor, na sala. O Senhor venha, Deus querido Pai amado, guardar, protegê-los de todo mal. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Meus irmãos, a nossa aula hoje é Tão Grande Salvação, né? E na minha revista ela está na página 18. Vocês procurem aí o tema Tão Grande Salvação. Amém. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, do verso 8 ao 13. Efésios capítulo 2, do verso 8 ao 13. Viés, Pois não, desculpa interromper, está na página 18, eu acho que essa segunda revista que você passou, eu não sei se ela é a certa também, que na minha página 18, tá, lições para discípulo, a fé vem de Cristo e os inimigos da fé, não seria isso não, né? Será que eu estou com a revista errada de novo? não, então é o seguinte, então você tem que ficar com a outra mesmo, porque o problema de alteração das páginas não tem como a gente acertar mesmo, né? Elas, na hora de imprimir, acabou ficando aleatório. Mas o que tem que estar certinho aqui, o tema, tá? A sequência aqui da... Deve estar na outra. Tá? Então procura aí, onde é que está Tão Grande Salvação. Na minha está 18, mas vocês podem estar diferente a numeração. Eu acho que essa que eu te passei mesmo, a segunda, tá, Claudinha? Dá uma olhadinha, por favor. Eu vou pesquisar aqui, obrigado, Léo. Dá uma olhadinha lá, Tão Grande Salvação. Se você achar, e se tiver alguma coisa que não esteja coerente, por exemplo, dos tópicos que vierem a seguir,
aí você me fala, tá? Então, meus irmãos, eu gostaria de pedir a leitura dessa palavra para o irmão Amauri. Irmão Amauri, eu gostaria que o irmão fizesse a leitura desse texto, que está em Efésios, capítulo 2, do verso 8 ao 13, por favor, querido. Está me ouvindo, Amauri? Agora eu tô. Tá me ouvindo? Amém. Eu gostaria que o irmão fizesse a leitura do livro de Efésios, a partir do capítulo 2, a partir do 8 até o versículo 13. Capítulo 2, 8 até o 13, o irmão pode ler? Achei aqui, peraí. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. 2 até qual? Aliás, tu falou? Até o 13. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança em ser Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Amém. Então, hoje nós faremos a leitura da introdução da sua revista aí, está dizendo o seguinte. Aleluia. Você agora é salvo. Glória a Deus por isso. A salvação é a maior bênção que o ser humano pode receber da parte de Deus e, ao mesmo tempo, é a nossa principal experiência espiritual. Se você quiser sublinhar isso aí, você pode sublinhar. Nossa principal experiência espiritual. Todo cristão deve conhecê-la bem. Desculpa. E falar dela aos que ainda não aceitaram a Cristo, para que também sejam salvos. Pergunta que eu faço a vocês. Quantos aqui acreditam ou têm certeza? Acreditam ou não? Melhor perguntando. Quantos de vocês aqui têm certeza da sua salvação? Responda. Eu tenho. Eu tenho, amém. Eu tenho, com certeza. Eu tenho, amém. Eu tenho. Eu tenho. Alguém mais Eu tem tenho. alguma dúvida da sua salvação? Tem certeza da sua salvação? Eu tenho. Eu tenho. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos observar um breve resumo desse processo. Tá? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O que é imagem e semelhança, irmãos? Um exemplo, ser parecido ou gêmeos. Ser parecido com Deus. Mais alguém? Gostei dessa aí, Djavan. Ser parecido ou gêmeos. Isso aí foi forte, hein, irmão. Isso aí veio do rei, né? Quem mais? Alguém mais? Pode tirar o mute do seu microfone e falar. É Tá? espelhar Deus nesse mundo. Espelhar Deus nesse mundo. Ser mais Ser a expressão de Deus, a sua forma. Ser expressão de Deus. Mais alguém? Ser bem parecido com Deus. Ser bem parecido com Deus.
suas Então, atitudes, em seus comportamentos. amém. Isso aí. O homem pecou, queda, separação de Deus. Gênesis capítulo 3. Claudinha? Sim, Niés, pois não? Tudo bem até aí dos seus tópicos na revista? Não estou conseguindo acompanhar na revista, não. Você não conseguiu achar o tema? Não, na página 18, não está, não. Não procura na página 18, não. Vê se você consegue achar o tema. Procura aí. Tão grande Página salvação. 8. Página 8. Tudo bem. Então, isso aí, tá? Não se preocupem com a ordem das páginas, tá bom, meus irmãos? Não se preocupem porque, como eu disse, na hora de imprimir, elas saíram de forma aleatória os números das páginas. Então, não se prendam ao número da página, tá? A minha está 18 porque está certinho na revista. Ela foi editada e tudo mais. Mas não pode estar diferente os tópicos, tá? Os tópicos, se estiverem diferentes, aí vocês me falam, tá bom? Vamos lá. Então, Claudinha, nós estamos aí no tópico. Ó. Vamos observar um breve resumo desse processo. Logo no início aí da revista, aí, um pouco abaixo do tema, tá bom? Achou aí? Não, Liés, não achei. Você está com a revista impressa? Sim, com a revista impressa. Tá bom. Você está na imagem e semelhança, na página 2, não é isso? Não. Os irmãos, façam o seguinte. O Júlio, Claudinha, hoje de manhã eu estou pela igreja, à noite também. Se os irmãos estiverem na igreja hoje de manhã ou à noite, levem a revista para mim, tá bom? Tá bom, combinado, obrigado. Tá. Então vamos lá. Vamos observar um breve resumo desse processo. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem pecou, queda, separação de Deus, Gênesis capítulo 3. O homem por si mesmo está condenado à morte. Não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus é amor, deseja ver o homem feliz e não quer que nenhum homem ou nenhum se perca. Deus nos purifica e nos perdoa de todo pecado. Deus justifica o homem através do sacrifício de Jesus. A salvação, no grego, ela se chama sozo. Salvação significa sozo na palavra grego. Libertação do pecado, cura, livramento do inferno e da morte. Sozo significa isso, tá? Libertação do pecado, cura, livramento da morte e do inferno, tá? Se você quiser anotar isso, anote isso. No grego, sozo significa libertação de pecado, cura, livramento do inferno e da morte. E torna alguém completamente livre em seu espírito, alma e corpo. Podemos afirmar que ela é o resultado da morte expiatória de Jesus, ou seja, purificação de crimes. Expiação significa purificação, tá? Morte expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que livra o homem da condenação eterna. E o mesmo causado pelo pecado. Mas a salvação não é apenas livramento da condenação do inferno. Ela é também uma milagrosa transformação espiritual operada na alma, na vida e no caráter de toda pessoa, que pela fé recebe Jesus como seu único Salvador. O que é salvação? Está aí na sua revista. Tá? A palavra salvação, como eu disse para vocês no grego, é sozo, significa libertação do pecado, cura, livramento do inferno, da morte. Isso aqui, desculpa, querido, isso aqui está na mesma coisa que eu escrevi aqui na revista, tá? Eu copiei o que está escrito aqui para poder passar para vocês. Tá bom? Então vamos observar, passando adiante, o processo, um breve resumo desse processo, tá? Processo de salvação do pecador.
Desculpa, processo da salvação do pecador. Esse próximo tópico aí, vamos ler. Arrependimento. Eu me entristeço por ofender a santidade de Deus e pela condição de pecador condenado. Há uma palavra grega traduzida para o arrependimento que é metanoia, transformação de pensamento, ou seja, significa literalmente mudar a ideia ou de propósito. É metaneo ou metanoia, tá? Chamada metanoia, que é o arrependimento, ou seja, transformação de mente, né? Transformação de ideia, mudar de ideia ou de propósito. Quantas ideias nós tínhamos antes, né? A gente tinha uma mente totalmente diferente do que a gente tem hoje. A gente passa a ter a mente de Cristo. Nós passamos a mudar de ideia, ter a ideia que Cristo tem, o comportamento dele. O propósito se torna totalmente diferente, né, do qual nós tínhamos outrora quando nós vivíamos no pecado. Então, a nossa mente ela foi transformada. Pensamentos, ações, ideias, nós mudamos. Quando nós conhecemos a Cristo e passamos a viver na sua presença e transmitir através da nossa vida o Espírito de Deus, transmitir através da nossa vida o conhecimento, o entendimento e espelhar Deus, ser imagem e semelhança de Deus. Quando nós decidimos ser imagem e semelhança de Deus, nós mudamos a ideia, mudamos o nosso pensamento, nosso ato, a nossa forma de agir, nossa forma de pensar. E isso é um processo. A cada dia nós vamos mudando de ideia, cada dia nós vamos nos lapidando mais, cada dia nós vamos ficando mais próximos do Senhor, nos tornando mais santos. O pecador arrependido se propõe mudar de vida e voltar-se para Deus. O resultado prático é que ele produz frutos dignos do arrependimento. Está em Mateus capítulo 3, verso 8. É uma mudança na maneira de pensarmos em Deus, em nosso pecado, em nossas relações com o nosso próximo. Wayne Grudem descreve o arrependimento como entendimento intelectual de que o pecado é errado, aprovação emocional dos ensinos das Escrituras e decisão pessoal de renunciar ao pecado e levar uma vida de obediência a Cristo. O arrependimento promove um redirecionamento de vida cujo alvo maior é Deus, que passa a ser amado em inteireza de coração, alma, entendimento e força. Se não houver arrependimento consciente, não haverá verdadeira noção de ter sido salvo do pecado. Vocês foram a primeira turma que me respondeu de primeira. Eu tenho certeza da minha salvação. É exatamente isso. Vocês foram a primeira turma a responder isso. Tá? Então, você precisa ter certeza, como vocês hoje relataram, da salvação de vocês. O diabo não pode roubar isso de vocês. Não permita. Será que eu sou salvo? Será que Deus me ama? Será? E fica aqueles monte de serás, aqueles monte de questionamento que o diabo fica tentando lançar na nossa cabeça. Então não permita roubarem a sua salvação. Tá? É exatamente isso. Eu sou salvo? Tenho certeza da minha salvação? Tenho certeza absoluta. Se você está em Cristo, nova criatura você é. Se você vive em obediência ao Senhor, com uma mente transformada, comprometido com o reino, arrependido dos seus erros, entre outras características que nós estamos aprendendo, que vamos aprender, você é salvo. Você está salvo. Seu nome está escrito no livro da vida. É engraçado pensarmos assim, porque, engraçado que eu digo de uma forma mais figurativa. Deus escreveu o nosso nome no livro da vida. Deus pode escrever e apagar o seu nome? Eu digo, pega uma borracha, escreve teu nome, apaga teu nome. Escreve teu nome, apaga teu nome. Não faz sentido, né? Então, se o teu nome está escrito no livro da vida, ele ficará. Porém, implica em ser salvo, sempre salvo? Não. Isso aí já é uma coisa que eu entendo mediante ao sacrifício que os apóstolos tiveram
ao sacrifício que todos aqueles anteriores tiveram para que a palavra chegasse até nós, para que o Evangelho pudesse ser proclamado até os dias de hoje. O que a Bíblia revela. Né? Sem sacrifício, sem sacrifício não houve salvação. Sem sacrifício não houve... aqueles irmãos eles não conseguiriam alcançar onde eles chegaram, onde eles chegaram. E a maioria deles, digo os discípulos, morreram de forma, como eu já disse para vocês, de formas cruéis. Né? Degolados, crucificados, serrados ao meio, jogados em arenas. As piores formas de morte eles passaram. Né? Aí uma pessoa está na igreja, está lá convertida no ministério e tudo mais, aí ela é salva por Cristo Jesus, aí ela se afasta da igreja. Aí ela volta de novo para o pecado, começa a viver o pecado tudo de novo, esquece de Deus, se afasta do Senhor. Aquela pessoa ali, ela foi salva um dia, ela sempre será salva? Eu penso que tem uma outra vertente, a não ser que Deus, ele sabe de todas as coisas. Não, aquela minha filha ali, ou aquele meu filho, ele se afastará, mas ele vai voltar. Mas isso aí só pertence a Deus saber, mas ninguém. Deus tem um plano e propósito para a vida de cada um. E tem gente que se afasta e Deus sabe que não vai voltar, aquela pessoa vai ser salva. Se afastou. Está vivendo no pecado. Vocês sabem por que Jesus falou assim? Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me abandonaste quando ele estava na cruz? Vocês sabem por que Jesus falou aquilo? Primeiro, Cristo estava carregando os pecados de quem? Nosso. De toda a humanidade. Deus, ele é o quê? Santo, 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 como os anjos revelam. Deus é santo. Deus não compactua com o pecado. Ele não pode se aproximar do pecado. Entendam a questão de santidade. Ele não pode compactuar com a mesma. Naquele momento, Cristo estava com todos os nossos pecados nele. Nossos, não dele. Nossos pecados nele. Deus ele teve que, entendam, ignorar. Deus teve que virar as costas. Porque ele nem não via mais o filho dele. Naquele momento ali. Entenda o que eu estou dizendo, tá, meu irmão? Né? De forma... como é que se diz? De forma literal. Que Deus não estava vendo o filho dele. Entenda? Deus está vendo o filho dele. Mas naquele momento os pecados, ou seja, como já estava consumado, o Senhor... que já tinha esse plano, esse propósito, fez de Jesus Cristo um cordeiro de sacrifício para que os pecados pudessem estar nele, que ele carregar os nossos pecados, e naquele momento Deus não poderia fazer mais nada. Porque quando Jesus falou assim, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feito o quê? A tua vontade. Jesus sabia que ele ia passar. Jesus sentiu que ele ia passar. Jesus sabia que tipo de morte que ele ia sofrer, que dor que ele ia sofrer, tanto psicológica quanto física. Ele já sabia disso. Mas ele falou, que seja feita a tua vontade. É como se fosse assim, outras palavras, Senhor, olha só, eu sei que eu vou passar, Pai. Não vai ser fácil não, vai doer muito, eu não sei se eu vou aguentar, mas... mediante tudo isso, que a tua vontade seja feita. Eu não vou mudar de ideia, eu não vou desistir. Eu vou até o final. Em outras palavras, né? Eu vou até o final. E ele foi até o final. Então, se ele foi até o final, o Senhor pensou e disse, então, filho, a decisão é sua, eu não posso fazer mais nada. Se você falar assim, pai, eu não quero, eu farei de outra forma. Né? É engraçado falar desse jeito, que a gente, como teólogo, assim, a gente parece que está limitando os pensamentos de Deus. E eu tenho muito cuidado com isso. Né? Parece que a gente está querendo se colocar no lugar de Deus, no pensamento de Deus. Mas precisamos usar uma linguagem para que possamos entender, assim como Deus fez nas Escrituras, uma linguagem para que o povo pudesse entender. Tá, meus irmãos?
Então, essa linguagem figurativa faz com que nós possamos ter uma ideia melhor do que aconteceu naquele momento ali. Então, foi isso. Então, Jesus ele carregou os pecados dele, os nossos pecados com ele. E aí Deus teve que não olhar, não pôde fazer mais nada. Então, Jesus fala, por que tu me abandonaste? Mas, está consumado. Então, e sem contar que Jesus estava ali como homem também, sentindo dor. Tá? Então, a fé. A fé é o arrependimento. A fé e o arrependimento desempenham um papel de cooperação no processo de salvação. O arrependimento sem fé não tem efeito. Entretanto, a fé salvadora por si é suficiente. Fé em Cristo corresponde ao abandono do pecado, e o abandono do pecado revela fé em Cristo. Ou seja, fé e o arrependimento apontam para Cristo como Salvador e o Senhor. No sentido bíblico, fé é crer e confiar. A fé oriunda do coração é essencial para a salvação do pecador. A fé coloca a verdade na mente e Jesus no coração. A fé liga o pecador ao Salvador. Bom, quero mostrar para vocês aqui, a gente está falando dessa questão da morte expiatória, né? Transmissão de pecados. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Vocês estão conseguindo assistir aí, meus irmãos? Respondam para mim se vocês estão conseguindo ver esse painel aí. Sim, amém. Você. Sim. Perfeito. Então, isso aí é a planta do tabernáculo construído no deserto por Moisés, orientado por Deus, né? Ordenado pelo Senhor para essa construção. Tá? Então, nós temos aqui, vocês estão acompanhando aqui, eu mexendo aqui com o mouse. Estão acompanhando, meus irmãos, aqui o mouse, mexendo o mouse aqui? Sim, Positivo. sim. Então, ao invés de mexer com o mouse aqui, vocês acompanham. Aqui é a entrada do tabernáculo. Tá? Entrada leste. Tá bom? Você vê aqui que tem os pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste. E você tem aqui a entrada principal. A entrada era uma curta, né? Uma pequena entrada, a única entrada. E essa entrada, como Jesus ele fala, que ele é o quê? Ele é a porta. Eu sou a porta. Eu sou a única entrada. Eu sou a única saída. Então, por aqui é onde o povo trazia seus sacrifícios. E ali os levitas, eles recebiam, os sacerdotes recebiam o sacrifício do povo. Eles não entravam. Tá? As pessoas, o povo não entrava por aqui. Só entregava o seu sacrifício por aqui, um cordeiro, tá? Para levar o sacrifício ao altar. Aqui o altar de bronze. Levava seu animal para o sacrifício neste lugar. O sacerdote recebia, fazia o sacrifício para expiação dos pecados. E aqui, isso era uma vez por ano. Isso acontecia. Depois de ser feito o sacrifício, o sacerdote iria ao lavatório de bronze, lavava suas mãos, se purificava daquele sangue, lavava os pés, né, para poder entrar no santo lugar. Aqui fora é o átrio, tá? Lado de fora é o pátio, o átrio. E aí depois de ele ter feito isso, ele entrava no santíssimo lugar, no santo lugar, tá? Entrava no santo lugar.
E aqui à sua direita, ele tinha a mesa da proposição, da propiciação, tá? A mesa dos pães asmos. Eram 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel. Tá? E ali ficavam os pães. Jesus disse o quê? Eu sou o pão da vida. Tá? Antes disso, irmão, deixa eu voltar um pouco aqui no lavatório. Aqui é a purificação, que significa também o batismo. Tá? E nós vamos falar lá na frente a respeito de batismo. Entenderemos um pouco melhor sobre o que é batismo. Tá? Então, depois ele tem entrado, mesa dos pães asmos aqui, onde Jesus também se revela através do pão da vida. Eu sou o pão da vida. À sua esquerda, nós tínhamos aqui o candelabro, né, com 7 castiçais. Candelabro de ouro. Esse candelabro era aceso, né, tinha todo um trabalho de torcer o barbante para colocar ali dentro, com óleo, e depois ser aceso. Também representa a luz do mundo, representa também a sarça ardente no deserto, representa também as 7 igrejas do Apocalipse. Tá? Tem muito significado o candelabro, mas um especial que está no centro é Jesus como luz do mundo, porque o candelabro iluminava todo esse lugar aqui, tá? O santo lugar. Depois disso, aqui quem trabalhava aqui dentro eram os sacerdotes e os levitas. Os levitas, eles também entravam nesse lugar e aqui ajudavam em toda a preparação litúrgica desse culto que era feito para a expiação dos pecados. Aqui a mesa, o altar de incenso. Tá? O altar de incenso representava as orações. Representava as orações aqui, onde subia com aroma e também perfumava todo lugar. Tá? Depois que o sacerdote fazia isso, e era o único que podia entrar no lugar santíssimo, ou santo dos santos, onde estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. Então aqui é onde habitava a presença de Deus, na Arca da Aliança, onde ele habitava no meio do povo. Tá? Por que no meio do povo? Porque as tribos elas ficavam nessas posições aqui, no norte, no sul, no leste, no oeste. Cada tribo ficava em volta do tabernáculo e Deus estava habitando no meio do povo, como se faz até os dias de hoje. Ele habita no meio de nós. Então, se você reparar, a entrada aqui é feito um símbolo de cruz, assim como toda a posição dos israelenses, que ficavam ao leste, ficavam ao norte, ficavam ao sul, ficavam ao leste, ao oeste. Então, se representar uma forma de cruz. E a porta ficava sempre em direção ao sol, ao leste. Tá? Ficava ao leste, sempre onde nascia o sol. Então, ele é o sol da justiça. Então, o tabernáculo representava Cristo Jesus. O tabernáculo já era uma revelação sobre o Messias, sobre aquele que seria o sacrifício, sobre aquele que seria o tabernáculo, sobre aquele que já seria o sumo sacerdote, sobre aquele que seria toda a expiação de pecados. E foi o que ele fez na cruz do Calvário. Tá? Continuando aqui, que diz na revista, confissão. Eu declaro a Deus o pecado que cometi. Reconheço diante de Deus e dos homens a verdadeira realidade de quem eu sou e do que eu fiz. Está em 1 João, capítulo 1, verso 8. Conversão é simplesmente abandonar o pecado e aproximar-se de Deus, volver ao caminho em direção oposta ao pecado, volver-se em direção a Deus. Mudança de convicções e valores. A conversão é mudança de conduta que se segue após a fé salvadora. É mais que reforma ou virar uma página. É uma experiência o quê? Sobrenatural, pois é o resultado da graça de Deus, do favor de Deus, recriando o homem em Jesus Cristo. Isso é uma questão pessoal, é sobrenatural.
aonde você tem essa intimidade com Deus e essa revelação de que você é filho e de que você é salvo. E essa mudança ela é intelectual. Mudança de crenças, ideias, convicções, como eu falei, metanoia. Essa mudança ela é emocional. É mudança de sentimentos. Ela é volitiva, ou seja, mudança de disposição. E pessoal, mudanças de relacionamentos. Mudança de pensamento. Tem uma coisa interessante, irmãos, que eu quero passar um vídeo para vocês aqui, que é o Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva é um pastor adventista e é um dos pastores, é o pastor, para mim, que eu tenho como referência. É um arqueólogo, é um doutor em arqueologia bíblica, em filosofia, e hoje ele é professor da Unasp, em São Paulo, e um dos professores da Faculdade Hebraica de Jerusalém. Ele é um pastor muito coerente com seus pensamentos. Sabemos que tem duas linhas adventistas, alguns adventistas que você só será salvo porque você guarda o sábado. Se você não guardar o sábado, você não é salvo. E tem outra linha que entende que não é assim, né? E é o caso dele. A linha dele, ele guarda o sábado, porém não impõe isso para ninguém. Ele não impõe as coisas, ele fala as coisas com muita coerência, com muito respeito e com um entendimento bem profundo daquilo que ele tem estudado, daquilo que ele tem pesquisado dentro da arqueologia, da cultura, costumes do povo judeu. Então acho bem pertinente passar isso para vocês, porque é uma fonte que eu tenho segurança, tá? E é uma referência, uma das referências, né? Vou passar para vocês o vídeo dele aqui, depois se vocês quiserem seguirem no canal dele, tem muita coisa legal lá. Compartilhar aqui com os irmãos, só um minuto. Obrigado a você que sempre esteve aqui no Rodrigo Silva. Não se esqueça de acionar o sininho para você receber as notificações e também divulgar esse trabalho, caso você goste do que a gente fala aqui. Na verdade, eu estou sempre procurando informações da história que possam ajudar a retratar alguma coisa do período bíblico. Aqui nós estamos numa tumba egípcia, a tumba de Beninu-Hassan. Essa tumba data de aproximadamente 2100. Só para vocês terem um panorama geral, eu quero chamar a atenção para duas coisas rápidas para você aqui, que eu acho que ilustra bastante. Primeiro, você tem a Reti é o dono da tumba, ele está aqui, atrás dele tem um funcionário, que estaria como se fosse um vagabundo atrás dele, e eles estão numa posição de comparecer diante da divindade. Por causa disso, olha que fenômeno ele está desaparecendo. Quando Deus apareceu para ele,
Meus irmãos, Sim, sim. vocês não estão ouvindo. O vídeo entra, só não entra o áudio, aliás. Não está entrando o áudio. Vou compartilhar de novo, ver se vocês conseguem ouvir. Obrigado a você que sempre me segue aqui no Rodrigo Silva Arqueologia. Não se esqueça de Agora sim. acionar o sininho para você receber sempre as notificações e também divulgar esse trabalho, caso você goste do que a gente fala aqui. Na verdade, eu estou sempre procurando informações da história que possam ajudar a retratar alguma coisa do período bíblico. Aqui nós estamos numa tumba egípcia, a tumba de Beni Hassan. Essa tumba data de aproximadamente 2000 antes de Cristo, ou seja, estou falando de algo que tem 4.000 anos de existência. Só para vocês terem uma panorama geral, esses feitos aqui na Terra. E eu quero chamar a atenção para duas coisas rápidas para você aqui, que eu acho que ilustram bastante a passagem. Primeiro, você tem a Reti, é o dono da tumba. Ele está aqui, atrás de um funcionário, que estaria como se fosse uma batadora dele. E eles estão numa posição de comparecer diante das divindades egípcias. Por causa disso, olha que fenômeno interessante, eu espero que você vá conseguir mostrar. Ele está descalço. E o seu funcionário imediato também está descalço. Em ambas as situações, em cima, logo atrás, tem um outro funcionário carregando as sandálias do seu. Vê lá, está no braço dele. Aqui também, esse que está mais amarrado, temos dois anões também segurando as sandálias do seu. O que significa isso? Quando você está diante de uma divindade, tire os sapatos. Já foi chamada por parte da Bíblia, que vai fazer referência? Isto mesmo, a história de Moisés no deserto. Quando Deus apareceu para ele na sarça ardente, que começou a pegar fogo, e ele ouviu a voz do Senhor ali, a primeira ordem foi: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o terreno que você pisa é terreno sagrado. Esta não é uma doutrina bíblica, você não tem na Bíblia nenhuma passagem que diga assim: quando entrares no templo, deixe o sapato lá de fora, tire o sapato na igreja. Não existe isso. Só nesse episódio que Deus mandou Moisés tirar os sapatos. Por quê? É óbvio. Moisés nasceu e criou dentro da cultura egípcia. Quando ele fugiu do Egito, ele já estava com aproximadamente uns 80 anos, 40 anos de idade. Então, com uns 40 anos quando ele saiu do Egito. Então, quer dizer, já era um feito. E durante todo esse período, ele ficou lendo os hieroglíficos, a escrita em hieroglíficos, hieróglifos, tem muita gente que confunde hieróglifo com hieroglifo. Moisés também acabou passando o tempo no deserto para desaprender a cultura egípcia. Mas, no frigir dos ovos, quando Deus apareceu para ele, ainda tinha um arcabouço cultural egípcio muito forte na cabeça de Moisés. Então Deus falou com ele num sotaque, num tom que ele pudesse entender, para que ele soubesse que a voz era de Deus, a ordem foi precisa: tira a sandália dos teus pés. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é essa lista. São vários episódios da medicina. Aqui é o seria mais uma ontologia. O outro aqui é uma das articulações das mãos, reflexos de joelhos, ele gostava do esporte. Lá em cima. Então, voltando aqui, estão me ouvindo? Sim.
Sim. Não, voltando aqui, entenderam ali o vídeo? A questão cultural, a questão de costumes, como é que Deus ele usa uma linguagem para se comunicar com as pessoas de forma que ela pudesse entender? Então, nós, para frente, falaremos um pouco disso, tá? Mais a respeito disso. Então, Deus usa uma linguagem para que todos possam entender. Moisés, imagina, uma data com mais de 5.000 anos antes de Cristo, somando aí mais ou menos 7, 8.000 anos atrás. Uma cultura totalmente diferente, um local totalmente diferente. Se você for hoje ao Egito, ou for qualquer outra parte do Oriente Médio, você vai ver que a cultura continua sendo totalmente diferente da nossa. Agora você imagina 8, 7.000 anos, 2.000 anos atrás, né? Muito mais rigorosa, muito mais específica, política diferente. Então Deus teve que falar na língua de Moisés. Tire a sandália que estás nos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Ou seja, você está diante do único Deus. Você aprendeu no Egito que se deveria tirar uma sandália para se colocar diante de uma divindade. Então eu estou te mostrando aqui a verdadeira divindade. O Deus dos seus pais. Tu vê que Deus se apresenta para ele em uma sarça ardente que queimava, pegava fogo, mas não consumia, o fogo não consumia aquela árvore. Ele nunca tinha visto aquilo. Primeiro Deus se parece para ele e fala, tira a sandália dos teus pés que você está diante de um Deus todo-poderoso. Você não está diante de Ra, você não está diante de Sete, você não está diante de nenhum outro Deus do Egito que dizem ser Deus. Você está diante do único e verdadeiro Deus. Então tira a sandália dos seus pés. A sandália dos faraós também, querido, era assim. Vou mostrar aqui para vocês aqui. Vou compartilhar essa imagem. Estão vendo aí? Essa é a sandália de um egípcio. Você pode reparar de um faraó que na sandália, nos pés, na sola, aqui, ó, tem os desenhos dos seus inimigos, os inimigos do faraó. Quando não tinha imagem de um inimigo, era a imagem de um Deus. Tá? Conseguiram ver a imagem? Sim. Então, eles usavam esses tipos de sandálias. Tá? Um faraó, ou alguém que fizesse parte ali do reinado, né, da família real, e aí Moisés era da família real. Moisés era filho de Hatshepsut, que era filha do faraó, se tornou a primeira rainha do Egito. Nunca na história houve uma mulher faraó. Porém, Hatshepsut, que era o nome dela, ela teve que raspar a cabeça, teve que botar aquela barba que os faraós têm, e ter uma forma masculina. Nunca uma mulher tinha se sentado no trono. E tem uma história muito interessante com relação a isso. A gente consegue descobrir quem foi realmente o faraó do Êxodo através dessa cronologia quando nós voltamos no tempo. Mas é um estudo bem mais específico, muito interessante, que futuramente eu posso, então, se os irmãos quiserem me procurem, eu posso passar essas informações em vídeos para os irmãos depois pesquisarem, que é muito legal. Você consegue descobrir um pouco a história. A verdadeira história, né? Porque o mundo mente com relação àquilo que a gente tem de verdade. Se fosse revelada a verdade, irmãos, muitos livros de história, muitas pessoas que nós conhecemos que estão na escola, em faculdade, esses livros já se tornariam obsoletos. Eles já não precisavam nem existir, porque de tanta mentira que contaram. Foi tudo mentira. Acreditem, pessoas famosíssimas que fizeram história com seus livros. Tá? Então, vamos para os aspectos de salvação. Lá na revista, regeneração. O termo regeneração no grego, poliginésia, ocorre 2 vezes no Novo Testamento, em Mateus 19, 28. E Tito, capítulo 3, verso 8. O vocábulo procede do advérbio palim, definido nos textos de Marcos 5, 21, 14, 39, João 6, 15, 11, 7. Como, de novo, outra vez, ou outro lado. Tá? É o substantivo, e do substantivo genesis, isso mesmo, trazido por nascimento, descendência, princípio. Literalmente a palavra quer dizer renascimento.
nascer de novo, regeneração, recriação, novo nascimento, a regeneração e ação poderosa e instantânea do Espírito Santo, mediante a qual o homem é sobrenaturalmente transformado e gerado por Deus para ser participante da natureza divina na condição de filho. Então, por que eu falei um pouco de Moisés para vocês? Moisés, a cabeça dele, ainda tinha muita coisa egípcia na sua cabeça. Ele ainda estava muito cheio ainda daquela cultura egípcia nele, e o Senhor precisava transformar aquela vida. Precisava transformar aquela mente dele. Né? Tirar paradigmas, quebrar paradigmas, preconceitos, entendimentos distorcidos daquilo que ele aprendeu no Egito. Né? Então, Deus precisava fazer isso com ele. Deus fez com que ele fosse para o deserto, aprendesse com o servo de Deus, né, com seu sogro Jetro, a verdade, e ali ele pudesse depois estar preparado para voltar para o Egito e tirar o povo de lá. E assim ainda continua aprendendo muito. Né? Mas ainda estava muito carregado com aquelas coisas do Egito. Tá? Vamos passar um pouco aqui para... Passar não, é a questão da justificação aqui. Tá? Justificação. A palavra é oriunda do hebraico, tsaque, e do grego de kaios, e significa declarar justo pelos méritos de Cristo. Justificação é declarar alguém justo como se este jamais houvera cometido qualquer iniquidade. Logo, é mais do que absolvição. É colocar o pecador arrependido no lugar de justo. O presidente da República pode perdoar um criminoso, mas não pode reintegrá-lo na posição daquele que nunca desrespeitou as leis. Mas a Deus é possível efetuar ambas as coisas. Ele apaga o passado, os pecados e ofensas, e em seguida trata o ofensor como se nunca tivesse cometido um pecado sequer. Deus me pronuncia e me trata como justo. Na justificação, Deus concede ao homem o direito de viver eternamente e em paz com Deus. Somos justificados eficientemente por graça, meritoriamente por Cristo e instrumentalmente pela fé. Tá? A adoção é um ato pelo qual Deus recebe como filho alguém que, legal e espiritualmente, não desfrutava do direito de tê-lo como pai. A partir desse momento, passa esse alguém, mediante o sacrifício de Cristo no Calvário, a desfrutar de todos os privilégios que Deus preparou, aqueles que aceitam a Cristo como único e suficiente Salvador. Como filhos adotivos, nos são concedidos todos os direitos na família de Deus, juntamente com o Filho unigênito do Pai, Jesus Cristo. Então, no sentido jurídico, meus irmãos, a adoção é o ato de alguém receber uma criança como seu próprio filho. Né? E o caso da princesa egípcia, como eu falei, Hatshepsut, que adotou o terceiro filho de Joquebede, que é Moisés. Ela adotou Moisés. Né? Quando encontrou ele no meio dos juncos, ali à margem do rio Nilo. Né? Isso está lá em Gênesis capítulo 2, 10. E também o caso de José, marido de Maria, que fez de Jesus seu filho adotivo, que está em Mateus capítulo 13, 55. No antigo Império Romano, o cidadão que não tivesse filhos, ele poderia adotar alguém que fosse do sexo masculino. De acordo com a perspectiva da lei, a pessoa adotada tornava-se nova criatura. Isso era a lei romana. Adotava-se uma criança de sexo masculino, aquela família ali, e na perspectiva da lei, a pessoa adotada, a criança adotada, eles entendiam que era uma nova criatura. Olha que interessante. Né? Então Deus nos adotou como filhos, nós não fazemos parte disso, mas Deus nos adotou, nos trouxe para o seu reino, nos fazendo filhos adotivos dele, ou seja, fazer parte do reino, fazer parte dessa herança, nos chamou de filho. Né? Então, olha que privilégio nós sermos chamados de filho. O mundo fala assim, né? Eu também sou filho de Deus. Quantas pessoas você conhece que tem compromisso nenhum com Deus que fala que é filho de Deus? Irmãos, não é qualquer um que é filho de Deus. A palavra de Deus diz que ele nos deu poder
nos deu poder de sermos chamados filhos de Deus. A partir do momento que você aceita Jesus, se vive nos seus caminhos, se obedece ao Senhor, você é chamado de filho. E não é qualquer um que é filho de Deus. Né? Existem muitas músicas aí, seculares no mundo, que você ouve falar que a pessoa é filho de Deus. Não é qualquer um que é filho de Deus. E isso é complicado de falar para uma pessoa, né? A gente precisa ter muito cuidado com isso. Não, né? A pessoa fala assim, não, eu também sou filho de Deus, meu irmão. Você chegar e falar assim, não, você não é filho de Deus, não, a palavra de Deus não diz. Então, coisa que a gente tem que evitar, comentar, mas que a gente precisa ter um entendimento que isso, filho de Deus, é só aqueles que têm poder para isso. E isso não vem de nós, não. Isso vem do Senhor. É Ele que nos dá esse privilégio, é Ele que nos adota, é Ele que pagou o alto preço por nossas vidas, é Ele que nos deu essa liberdade. A irmã Bia está com a mão levantada ali. Desculpa, agora que eu vi. Você estava quase com cãibra aí, né? Agora que eu vi. Não, é que isso aí que a gente vai para Santa Ceia agora. Tá vai bom. para a igreja. Amém. Eu Tá vou bom? terminar a aula agora também. Tá? Mas fica à vontade, pode ficar à vontade. Tá, obrigada. Tchau, gente. Até semana que vem. Amém. Jesus acompanhe. Então, a adoção é o ato gracioso de Deus pelo qual os pecadores são reunidos à família dos redimidos, podendo então chamar Deus de Abba. Podemos chamar Deus de Abba. O que significa o termo Abba em aramaico? A palavra Abba, pai, significa papaizinho. Abba, pai, é papaizinho. É um jeito carinhoso de chamar pai. Né? A gente ouve essa palavra no louvor, ou quando a gente ouviu ali nas escrituras, lendo nas escrituras, Abba, pai. O espírito que chama de Abba, pai, ou seja, papaizinho. O significado dessa palavra, meu papai. Porque uma criança judia, uma criança no Oriente Médio, israelense, ela chama o pai dela de papaizinho. Ele tem esse hábito. Papaizinho, papaizinho, é intimidade. É se colocar no filho daquele que depende desse Deus, como uma criança. Né? Como aquele que ama o seu pai, que tem seu pai como exemplo. Né? Então, o pecado, ele rompeu a relação inicial entre Deus e a criatura. E porque Jesus fez a ponte outra vez, o pecador arrependido e justificado, ele recebe o direito de se tornar filho de Deus. E trata-se de uma verdadeira adoção. Deus nos escolhe para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, tornando-se, como foi dito, nova criatura. Então, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Tá? Irmãos, essa aula ela vai ficar em duas partes. Tá? Vai ter a segunda parte dela, onde nós vamos tratar da doutrina da presciência de Deus. Vai falar da predestinação, vai falar da eleição, assuntos debatidos, mais assuntos debatidos dentro do campo teológico, e vou passar para vocês essas visões. Tá? Então, como é maravilhoso, né, irmãos, nós experimentarmos essa salvação em Cristo Jesus. Como é maravilhoso fazer parte de Deus, do reino de Deus, e ser chamados de filho. Né? Nós somos filhos, nós somos amigos do Senhor. A palavra de Deus diz que ele nos chama de amigo, porque o servo, ele não sabe o que faz o seu Senhor. Então ele prefere nos chamar de amigo, prefere nos ter como filhos do que servos, apesar de sabermos que somos servos. Né? Então isso é maravilhoso, é um privilégio muito grande que é dado a cada um de nós. Então que possamos a cada dia buscar essa presença, estar sempre envolvidos por essa presença, permitir Deus habitar no nosso meio, entendendo que essa apropriação feita no passado, lá no tempo de Moisés, e que se revelou há 2000 anos atrás através de Cristo Jesus, ela ainda está em vigor até hoje. Ela ainda está aberta para todos até hoje. Quando nós erramos, quando nós vivemos no erro, quando as pessoas no mundo que dependem, que têm sede de Deus, elas dependem de Deus, o Senhor está ainda com a porta aberta para receber esse sacrifício, o nosso sacrifício, levar esse sacrifício ao altar. E depois levando esse sacrifício ao altar, passando pelo batismo. Depois passando pelo batismo, entrando e ficando no santo lugar, onde nós também somos a luz do mundo. Onde nós nos alimentamos desse pão, que é o pão da vida, que é Cristo Jesus. Onde as nossas orações elas são ouvidas porque o véu se rasgou de cima a baixo.
Nós não precisamos agora de um sacerdote para levar o sacrifício até a presença de Deus. Nós temos a liberdade de podermos levar o nosso sacrifício diretamente a Ele e nos prostrados aos pés do Senhor, pedir perdão, pedir sabedoria, pedir conhecimento, pedir para que o Senhor possa nos usar como instrumentos nesse mundo que é um mundo caído, que carece da glória de Deus. A palavra de Deus diz que o véu se rasgou acima abaixo. Irmãos, estudiosos dizem que nem 2 carros de boi poderia rasgar aquele pano. Um puxando de um lado, outro de tão forte que era. Mas o véu foi rasgado de cima a baixo, de uma vez só, onde possamos ter acesso direto ao Pai. Amém, queridos? Obrigado pela presença de vocês, tá bom? Nós vamos continuar essa aula semana que vem. Se você tem alguma pergunta para fazer, segura essa pergunta para na próxima aula você passar e a gente poder debater um pouco e trazer um pouco mais de entendimento para isso, tá? E vou postar o link para você lá depois da aula e vou colocar mais 2 questões para vocês responderem de novo. Toda semana eu vou estar fazendo isso, tá bom? Fica na paz. Tchau. Amém. Fiquem com Deus. Bom culto a todos. Nos vemos na igreja. Até daqui a pouco, Léo. Fica na paz, Julião. Até daqui a pouco. Fica com Deus. Amém. A paz. Paz, paz. Paz. A paz. Paz. Bom dia. Até mais tarde, Elias. A paz do Senhor. Até mais tarde, irmão. Fica na paz.